Alisson está triste e diz a Karina que não quer que Aníbal deixe de amá-la. Alisson fala para Karina sobre seu problema de anorexia que tem. Karina pede que ela não distorça a realidade e se aceite como é, porque ela se acha gorda, mas não é. Karina diz a Alisson que Aníbal a ama tanto que está sempre preocupado pela saúde dela. Alisson diz que tenta comer, mas quando pensa que vai engordar ou que está engordando, logo rejeita a comida. Karina diz que ela precisa de ajuda médica. Karina diz que vai levá-la em um psicólogo da Enseada. Antônio liga para Severino. Severino está agitado. Antônio diz que encontrou Marina, mas ela não está com Jerônimo, e Saul mentiu. Severino quase infarta. Aníbal vai até a cozinha ver Alisson. Ele diz que veio se despedir, porque vai ir embora para o seu povoado, porque Augusto o expulsou da fazenda. Aníbal diz que Augusto o vê como um estorvo e só o aceitou por causa de Renata, já que agora que ela foi embora, ele o expulsou. Alisson pede que ele fique ali e trabalhe ali e fale com Carlos e Lázaro. Ela diz que precisa dele e quer ele ao seu lado. Alisson chora. Aníbal diz que não tem outra opção. Ela o abraça. Antônio diz a Marina que Severino se acalmou de saber que ela está bem, mas ele não entende o que aconteceu. Marina diz que tem que haver uma explicação para entenderem o que aconteceu e onde Jerônimo está. Marina procura informações de Saul, mas a enfermeira diz que Saul já não trabalha ali e viajou. Marina estranha a situação. Constança fala com Renata e admira a força dela, e diz que ela não pode abaixar a cabeça para nada. Constança diz que sabe que Jerônimo fará falta a ela, mas todas estão ali para apoiá-la. Renata diz que agora que está enfrentando sozinha essa situação, se dá conta da importância do centro A Esperança de Regina. Regina diz a Renata que fica muito feliz de ouvi-la assim, pois só quem viveu essa situação sabe a dor de perder um homem que ama. Constança diz a Regina que também gostaria de continuar no centro. Ela lamenta o que ocasionou, mas gostaria de ajudar. Regina diz que todos erram, mas sabe que Constança não atuou de má fé. Constança diz que foi Josefina e Branca que armaram contra ela e Regina. Renata fica surpresa. Roberta fala com a verdadeira mãe, Josefina, e diz que todos estão preocupados com ela. Josefina fica feliz e diz que não quer que Regina durma tranquila pelo resto dos dias, mas espera que sejam poucos. Roberta pede que Josefina não tente fazer algo contra Gonçalo. Roberta diz à mãe que não poderá ir vê-la devido aos guardas-costas. Josefina diz que quando quiserem se encontrar, podem dar um jeito. Germano entra na sala de Roberta sem que ela veja e escuta toda a conversa. Roberta diz à mãe que Renata já voltou para a capital e Jerônimo a abandonou. Josefina fica chocada e ri. Roberta diz que Jerônimo viajou com outra e deixou Renata grávida. Josefina ri e diz que finalmente está se fazendo justiça e desta vez não mexeu seus pauzinhos. Roberta diz à mãe que é verdade e desta vez nenhuma delas fez nada contra Renata. Germano escuta tudo atentamente e sai. Antônio chega à mansão Monterrúbio. Regina fica surpresa por ele estar ali. Antônio cumprimenta Renata e Constança. Antônio diz a Regina e a Renata que veio ao México e descobriu algo muito importante a respeito de Jerônimo. Renata diz que não quer saber nada dele. Antônio diz que Saul mentiu e Jerônimo não viajou com Marina para a capital. Antônio diz que Jerônimo nunca entrou naquele avião com Marina e ela está vivendo ali no México sozinha e não sabe onde Jerônimo está. Renata fica chocada. Antônio diz que Jerônimo nunca deixou o Vale de Guadalupe para viajar com Renata. E agora a questão é saber: onde está o Jerônimo? Sabina, a curandeira que salvou Matilde da morte, mexe com suas ervas e espalha um incenso pela sua cabana. Antônio diz a Renata que Marina está muito preocupada e não tem ideia do que está acontecendo. Renata agradece a Deus e à Virgem, porque se Jerônimo não está com Marina, significa que não a deixou. Regina diz que sabia que Jerônimo era incapaz de fazê-la algo assim. Constança concorda. Renata diz que aconteceram muitas coisas, mas sabe que Jerônimo a ama. Antônio pergunta a Renata o que vão fazer para encontrar Jerônimo. Antônio diz que aconteceu alguma coisa ruim com Jerônimo para ele não ter se comunicado. Renata pede para procurarem pelo seu marido.
Sabina pega um pouco de suas ervas. Um rapaz chega ali, aparentemente o neto dela. Ela pede mais ervas para salvar o homem de quem está cuidando. Sabina diz que os infelizes queriam matar aquele homem, porque quando viu cair do barranco, pensou que ele não iria se salvar. Sabina se lembra de quando viu os capangas de Augusto tirando Jerônimo de um carro inconsciente, e naquele momento golpearam ele com socos violentos e chutes e o jogaram do barranco. Sabina viu tudo, e depois que os capangas de Augusto foram embora, ela ajudou Jerônimo. Sabina diz que todos esses caras são desgraçados e não sabe como há tanto ódio no coração de um homem para mandarem matar outro. Jerônimo está brutalmente machucado. Quando viu Jerônimo todo ferido, sangrando como se estivesse morto, Deus tocou o coração de Sabina e ela ajudou o rapaz. Quando viu que ele ainda estava vivo, Sabina colocou Jerônimo em sua carroça e o levou para sua cabana. Sabina diz que Deus lhe deu esse dom e precisa usá-lo e ajudar as pessoas que precisam. Ela manda o menino ir atrás das ervas. Sabina se pergunta quem será esse homem e por que tentaram matá-lo. Carlos e Matilde passeiam juntos e dizem o quanto sentiram falta um do outro. Priscila observa os dois. Matilde pede a Carlos para se casarem no domingo. Ele aceita e eles comemoram felizes, se beijando. Priscila não percebe que já perdeu. Matias e Adriana avisam Honório que Roberta e Germano estão ficando juntos. Honório fica chocado. Adriana diz que Roberta deu em cima de Germano desde que eles se conheceram. Honório diz que Germano tentou se aproveitar de Beth e ela mesma o disse isso. Ele diz que ficou com muita raiva e disse a ela que iria procurar uma solução para esse assunto. Matias diz que seu pai precisa saber disso e juntos precisam tomar uma decisão em relação a Germano. Honório diz que Germano pode ser um grande amigo, mas ele tem péssimas atitudes com as mulheres. Adriana diz o mesmo e afirma não gostar de assediadores. Honório pede para irem com calma e não revelarem a Gonçalo agora. Aníbal e Alisson chegam a ter Lázaro e Carlos. Aníbal pede trabalho na Fazenda Bonita e revela que Augusto o expulsou de casa, justo agora que Renata partiu. Renata decide ligar para o pessoal da Fazenda Bonita para pedir informações de Jerônimo. Ela telefona para a fazenda. Manuela atende e Hermínia corre para chamar Carlos e Lázaro. Carlos e Lázaro não querem contratar Aníbal. Hermínia chega ali e diz a Carlos que Renata quer falar com ele. No povoado, Medeiros conversa com Ciro, um colega de trabalho. Na verdade, ele trabalha na Fazenda Bonita. Medeiros pergunta como vão as coisas na Fazenda Bonita. Ciro diz que bem e que estão preparando o vinho São Rafael. Medeiros finge estar feliz e diz que Augusto também está trabalhando no vinho Renascer em Ti, da Fazenda Cruz do Amor. Antônio diz a Regina que veio ao México procurar Marina e também para outro assunto. Constança diz que não pode ser que depois de ter se passado tantos dias não tenham notícias do Jerônimo. Regina diz que Jerônimo não pode ter sumido assim do nada. Renata fala com Carlos e pede que ele vá à delegacia levantar uma denúncia contra Jerônimo, porque ele não viajou com Marina e Saul mentiu. Renata diz que Jerônimo está desaparecido e tem medo de ter acontecido alguma coisa com ele. Ela treme e chora, pedindo para ele ir agora na delegacia. Carlos chama Lázaro para irem denunciar o desaparecimento de Jerônimo. Matilde fica feliz e diz que sabia que seu bonitão não faria isso com Renata. Manuela diz que não sabe o que é pior: pensar que Jerônimo estava com Marina e que tinha abandonado Renata, ou não saber o que aconteceu com ele, porque ele pode até ter morrido. Severino fala com Marina e diz que fica feliz por ela não estar com o cafajeste do Saul. Marina diz que não entende tudo o que aconteceu. Marina não entende porque Saul inventou para Renata que Jerônimo tinha viajado com ela. Severino diz que Jerônimo sumiu e deixou Renata grávida. Marina fica surpresa ao saber sobre a gravidez de Renata, mas acha natural isso ter acontecido. Severino pede que Marina retorne. Ela diz que precisa procurar Saul e encontrá-lo para perguntar por que demônios ele fez isso.
Augusto admira a si mesmo, porque Jerônimo sempre o viu como um pequeno inimigo e nunca se deu conta dos seus alcances. Augusto se lembra de quando registrou Jerônimo no mesmo voo de Marina. Augusto preparou tudo muito bem para que todos pensassem que Jerônimo tinha entrado no avião com Marina. Augusto ri e diz que a essas horas Jerônimo já deve estar morto. O nojento se acha um gênio e diz que Renata logo será sua. Logo em seguida, ele dá uma risada maléfica. Medeiros vai até Priscila e tenta buscar mais informações sobre como vai o processo do vinho São Rafael, do Jerônimo. Carina fica sabendo que Jerônimo não viajou com Marina. Matilde diz que agora a questão é saber para onde Jerônimo foi. Carina imagina que Renata deve estar bem angustiada. Manuela pergunta a Carina por que ela está com o Luz. Carina diz que decidiu cuidar dela, enquanto Alisson fala com Aníbal. Manuela diz que desde que Alisson começou a namorar Aníbal, só tem olhos para ele. Carina diz que Alisson está apaixonada. Alisson diz a Aníbal que falou com Carina e ela vai levá-la a uma psicóloga da Enseada. Eles se beijam. Ele diz que não quer ir embora e nem se separar dela. Da mansão Monterrúbio, Regina diz a Renata que falou com Gonçalo e ele está a caminho. Renata fica sabendo que seu pai contratou um investigador para procurar por Jerônimo. Renata decide sair com Antônio. Regina se preocupa. Constança também. Mesmo assim, ela sai. Regina pede que Antônio cuide de Renata para ela. O garoto entrega para Sabina as ervas que ela pediu. Sabina decide preparar um remédio para Jerônimo acordar logo. Sabina diz que não dirá a ninguém que Jerônimo está ali e pede que o garoto não faça, porque se essa gente que tentou matá-lo souber que ele está vivo e que está ali, vão querer vir atrás para terminar o serviço. Sabina diz que sua consciência lhe diz que precisa ajudar Jerônimo. Gonçalo conta para Honório, Adriana e Matias que Jerônimo não foi embora com Marina e que está desaparecido. Honório pede que Gonçalo vá tranquilo e que os mantenha informado de tudo que acontecer. Antônio e Renata visitam Marina. Renata diz a Marina que sabe que é incômodo elas estarem juntas no mesmo lugar, mas nesse momento não se trata delas, mas sim do desaparecimento de Jerônimo. Matias reconhece que julgou Jerônimo mal. Honório diz que também teve suas dúvidas, mas Jerônimo é generoso e se responsabiliza pelos seus atos. Honório suspeita que Josefina e Roberta tenham algo a ver com o desaparecimento de Jerônimo. Matias também pensa nisso, mas acha um grande absurdo. Marina diz a Renata que conversou com Jerônimo no povoado e ele a procurou dias antes dela voltar. E naquele dia disse que não podia estar no mesmo lugar que ela, porque era difícil para ela. Renata diz o mesmo. Marina diz que gostaria de dizer que Jerônimo duvidou e propôs de voltarem juntos, mas Jerônimo jamais a colocou como prioridade acima de Renata. Renata agradece a Marina pelas palavras. Antônio decide deixá-las sós para conversarem. Renata admira o que Marina lhe diz. Marina diz que precisam dizer a verdade, por mais dolorosa que seja. Marina pede para se aliarem para encontrar Jerônimo, já que são mães dos filhos dele. Renata fica surpresa por ela saber que ela já está grávida. Marina diz que vai tentar localizar Saul, porque ele é peça-chave em tudo isso. Renata diz que se ela precisar de sua ajuda ou da sua família, pede que ligue para ela. Renata vai embora. Na Enseada, Aníbal diz a Alisson que não sabe o que fazer e pede ajuda dela. Alisson pede para ele ficar e verem se Carlos e Lázaro já desocuparam para ele conversar com eles. Aníbal concorda e espera que consiga ajuda ali, porque não tem para onde ir. Eles se beijam deliciosamente.